Quando se trata de acharmos centro de gravidade, existem tabelas que consertem esses centros de gravidade já previamente estabelecidos. Então, quando for um quadrado, um círculo, um triângulo, tá? Vocês já têm essa tabela aí demonstrando onde que se encontra esse centro de gravidade. Mas quando for figuras compostas, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, um quadrado e um triângulo. Tá? Como é que ficaria, tá, essa nomenclatura aqui das duas união desse material? Você tem duas figuras diferentes. Então, lembrando daquela tabelinha, tá? Nós vamos ter a figura 1 e a figura 2. Tá? E aí aqui para frente você vai colocar aquela somatória, né? Então, por exemplo, qual que é a área da figura 1, o x, o y, tá? Aí xi, aí yi, tá? E colocar, fazer a somatória aqui e a somatória aqui. Xg, tá? É a somatória aí xi dividido pela somatória das áreas, e o YG é a somatória de aí YI dividido pela somatória das áreas. Tá certo? Então veja que aqui, como são figuras assim, nós estamos somando elas, tá? Então a figura 1 existe uma área, a figura 2 existe outra área. Vamos ver como é que ela se comporta quando ela tem áreas de funções negativas. Tá? Quando ela tem áreas de funções negativas, tá? Então vamos pegar aqui um quadrado, tá? E que eu tenha um buraco aqui no meio. Então eu tenho uma peça que só me representa isso aqui. E aqui eu tenho um buraco. Como é que eu procedo nesse tipo de situação? Não vai modificar muito os nossos cálculos, tá? A figura 1 é esse quadrado ou esse retângulo, tá? Qualquer fórmula que seja. E a figura 2 é isso daqui. Então, quando eu faço a figura 1, tá? A figura 1 aqui, eu vou dizer que é todo esse quadrado aqui, ó. Então, eu vou considerar ele como sendo um quadrado cheio. Veja que eu não tiro nada da figura, tá? Ele vai continuar sendo um retângulo aí completo. Mas, na figura 2, eu vou retirar o círculo. Então, eu vou diminuir a figura 2. Os processos aqui de área, então aqui eu tenho uma área positiva que eu considerei todo o retângulo e uma área 2 aqui que eu vou retirar dessa área positiva. E aqui embaixo então eu faço as somatórias. E aqui para frente continua a mesma situação. Xi, yi, aí xi, aí yi. E quando for fazer os cálculos do jx, dos jy, tá? Você vai também fazer que a figura 2, você vai diminuir da figura 1. Então, se eu tivesse 3 figuras, tá? 4 figuras, e tivesse uma que eu tenho que tirar, 2, então toda vez que eu estou tirando uma figura, eu estou atribuindo aqui um valor negativo. E isso não pode ser esquecido. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo aqui. Vamos supor que a gente tenha uma cantoneira de abas iguais aí de 80 por 80. Vocês podem estar simplificando esse material cortando os zeros aqui já inicialmente. Ó. Então, divide o x e divide o y por 10. Então, você fica 8 por 8. Primeira situação. Segunda, tá? Você pode dividir ele, tá? Formando dois retângulos aqui, tá? Quer fazer com 3, tá? Vai ficar um retângulo e aqui um quadrado.
Próxima alternativa é considerar isso daqui todo um quadrado e retirar daqui, tá? Essa parte. Então vamos supor que eu tenho aqui 10. Tá? Corta aqui, corta aqui. Então, são as alternativas que eu posso estar fazendo. Eu vou resolver ele das duas situações e vou mostrar para vocês que a nossa resolução em termos de valores numéricos, independente que eu esteja somando as áreas ou que eu esteja diminuindo as áreas, eles vão dar o mesmo resultado. Cortar aqui, ó. Lembre-se que quando eu corto aqui, aqui já não é mais 8. 8 menos 1, então essa parte aqui acaba se tornando valor 7. Então vocês não podem esquecer disso. Então eu tenho uma área de 7 por 1 e a outra de 8 por 1. Então montando a tabela aqui, então nós vamos ter a figura 1 e a figura 2. Certo? Área das figuras. Área da figura 1. 7 vezes 1, 7. Área da figura 2. 8 vezes 1, 8. XI. Olha, a figura 1 é do meio da figura até o início, onde você estabelece o x. Tá? Então, o x está aqui, é o início do x, e daqui para cá ele é positivo. Então, do meio da figura até aqui, nós temos 0,5. A figura 2, pega a metade dela e vem até o início. Então, daqui até o início, metade de 8, então nós vamos ter 4. YI da figura 1. Veja, pega metade da figura até embaixo aqui, ó. Então aqui o que vocês têm que prestar atenção, ó, você tem 7, metade da figura até aqui, você tem 3,5. Com mais 1 aqui embaixo, 4,5. Vamos recapitular? A metade da figura 1, tá? Vale 3,5. Mais 1 da figura 2 aqui, ó, até você chegar na base aqui do zero do y. Então, 4,5. Então, para a figura 1, nós temos 4,5. E para a figura 2, veja que quando nós pegamos metade dela até aqui embaixo, ela já bate na base 0 da linha y. Então, aqui nós temos 0,5. Fazendo a somatória de AI, XI. 7 vezes 0,5, 3,5. 8 vezes 4, 32. Tá? Vamos fazer a somatória aí. 32, 33, 34, 35,5. Então, 35,5. A somatória das áreas, 8 com 7, tá? 15. Faça a multiplicação agora, tá? Aí, YI. Então, nós vamos ter 7 vezes 4,5. 7 vezes 4, 28. 29, 31 e meio. 8 vezes 0,5. 4. 31,5 com 4. 35,5. Então, XG vai ser 35,5 dividido por 15.
Então, nós temos aqui um centro de gravidade 2,37. 2,36666, né? Pode arredondar aqui. Sempre usa duas casas decimais. Se aqui era milímetros, nós cortamos zeros, virou centímetros. Então, aqui nós vamos ser centímetros. YG, tá? Somatória de AI e YI dividido pela somatória das áreas. Então, nós vamos ter 35,5 dividido por 15 também. Isso, então, também vai dar 2,37 centímetros. Certo? E se eu quisesse fazer pelo modo de eu retirar as figurinhas, tá? Então eu poderia estar trabalhando também, como ele sendo um quadrado extremamente grande aqui, e eu estar retirando essa figura que não existe, tá? Então eu vou pegar a figura 1 e vou considerar ela um quadrado totalmente fechado, certo? Mas na figura 2, esse quadrado que não existe aqui, ó, eu vou retirar ele. Então será uma área negativa, tá? Então a figura 1, tá? A área da figura 1 será 8 por 8. 8 vezes 8, 64. Já a área da figura 2, veja que é só esse vazio aqui, ó. Tá? Essa parte nós vamos ter que tirar, que corresponde a 7 por 7. 7 vezes 7, 49. Tá? 64 menos 49, tá? Vai ter que dar um valor aqui de 15. XI, tá? Do quadrado grande, tá? Então veja que nós vamos ter metade da figura até o início, tá? Então no início nós consideramos todas ela inteira, então nós vamos ter metade de 8 aqui, 4. Para a figura 2, tá? Que é só isso daqui que a gente retirou ele. Então veja que ele tem 7. Então daqui até o início nós temos 3,5. 3,5 com mais 1, nós temos aqui 4,5. Função YI. Para a figura 1, nós tínhamos 8, tá? Então metade de 8 aqui, 4. Para YI, tinha 7. Metade de 7, 3,5. Com mais 1, 4,5. E aqui na frente, então, vocês vão fazer a multiplicação. Aí, XI, aí, YI. Então, a primeira, nós vamos ter 64 vezes 4. 256. E da figura 2, 49 vezes 4,5. 220,5. Então, 256 menos 220,5, tá? É um valor aqui de 35,5. Veja que não difere do outro valor que nós temos aqui embaixo, tá? É o mesmo valorzinho. De aí, YI, 64 vezes 4, 256. 49 vezes 4,5, 220,5. Então, também vai dar aqui 35,5. Então, pega 220
256 menos 220. Então, você está diminuindo aqui uma área. E o resultado aqui vai ficar igual esse outro que nós temos aqui embaixo.